Aplauda o nome do Senhor. Graças a Deus. Pastora Elza, nós vamos recebê-la dizendo todos: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Paz seja convosco, irmãos. Vamos para a palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 13 ao 17. Lucas 24, 13 ao 17. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Você não fecha a sua Bíblia, porque nós ainda vamos ler muita coisa nesse capítulo, mas feche os seus olhos e ore, se dispondo a receber a palavra de Deus na sua mente, na sua alma, no seu coração. Só aqueles que forem receptivos vão receber, porque o Espírito é Espírito de revelação, mas Ele só revela a verdade do reino, para aquele que ama o reino, que está centrado no reino de Deus, que realmente se importa com o reino, coloca o reino em primeiro lugar. A esses o Senhor não esconde seus segredos, Ele revela as coisas profundas do reino de Deus. E essas coisas profundas do reino de Deus nos tornam cada vez mais convictos de que é no reino que nós queremos viver. Ainda que estejamos nessa terra, mas dentro do reino de Deus, nessa terra. Querido Deus, contempla nossas vidas nesse momento. Servos do Deus vivo, é isso que nós somos, Pai, na face dessa terra, que contém, ó Deus, bilhões de pessoas, cada quantidade delas, professando sua fé e adoração a uma divindade, a uma crença, a uma religião. Nós, pela misericórdia do Senhor, fomos alcançados pela verdade do Evangelho. Não que sejamos melhor do que ninguém, mas nosso coração se abriu para a verdade do Evangelho. Nos tornamos ouvintes receptivos a essa verdade. E isso nos levou um dia a tomar uma decisão por nos unir ao Senhor e nos tornar cristãos evangélicos. Agora, Deus, nós precisamos manter esse compromisso todos os dias da nossa vida, como disse o Senhor mesmo. Ó Deus, perseverando até o fim, porque esses é aqueles que o Senhor virá buscar. Então que nesta noite, para a glória do Senhor mesmo, o Senhor venha falar com este povo, o povo aliançado com o Senhor, o povo que tem um compromisso de vida com o Senhor, que tem diante de si na face dessa terra tantas opções de adoração, mas nós fechamos uma aliança contigo, Deus, e só com o Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso único Deus. Fala com teu povo, para a glória do seu nome somente, em nome de Jesus. Amém? Senta, por favor, no seu lugar, me dê toda a sua atenção, porque a experiência desses dois discípulos bem pode ser a nossa, pode ter sido a nossa, ou pode vir a ser a nossa. Então nós podemos aprender muito com eles. E que o Espírito de Deus fale profundamente aos nossos corações nesse momento. As coisas que a gente precisa decidir na nossa vida definem ao que nós vamos ser leais na nossa vida. Não importa quantos anos nós vamos viver na terra, mas existem algumas coisas que, verbalizando ou não, nós nos posicionamos para sermos leais a elas. Algumas são equivocadas, são absurdas, algumas são traiçoeiras. Por exemplo, há pessoas que elas... Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Há pessoas que elas, lá no subconsciente delas, ou no consciente, não sei, elas firmam uma aliança de lealdade às drogas, por exemplo. E não há quem as convença a romper e a quebrar essa lealdade. Elas podem estar vendo diante de si evidências assim,
muito óbvias de que aquilo foi um erro, de que aquele foi um passo mal dado, mas elas não recuam dessa aliança que elas fizeram. Elas entregam a sua lealdade a um vício, droga, ou seja, qualquer outro que eu poderia citar aqui. Há pessoas que elas, consciente ou inconscientemente, entendendo o alcance disso ou não, mas são seres responsáveis pelas escolhas que fazem, então deveriam ser conscientes das lealdades que definem na sua vida. Algumas delas definem que vão ser leais a uma vida desleal, para com amigos, para com pais, para com os cônjuges, para com os patrões. São pessoas que ninguém pode confiar nelas, porque a mentira é o seu padrão. Porque trair, enganar é o seu padrão de conduta. Elas são leais a isto. Elas têm noção do quanto estão ferindo, ofendendo, prejudicando relacionamentos, sentimentos. Elas têm noção disso, mas ainda assim, elas não mudam o seu princípio. Elas não mudam a sua lealdade, elas são leais àquilo. Todo mundo é livre para acertar ou errar na face da terra. Apenas devemos sempre nos lembrar de que, de tudo, um dia daremos contas diante de Deus. Alguém poderá dizer assim, eu estou livre disso, porque eu nem acredito em Deus. Eu lamento informar que isso não tem como pré-requisito acreditar em Deus. O fato é que todo ser que existe veio das mãos do Senhor e diante do seu Criador vai estar um dia. Se nunca acreditou nele, naquele dia vai acreditar, porque vai vê-lo como ele é e vai prestar contas diante dele, é o que diz a palavra do Senhor. Então, existem algumas lealdades que a gente deveria repensar. Deveria repensar, e elas podem estar relacionadas a lazeres, a vícios ou a valores. Nós deveríamos repensar. Já existem outras coisas a respeito das quais nós não firmamos um propósito de lealdade, e elas pedem isso, elas exigem isso, elas não subsistem sem isso. Por exemplo, família. A família é uma coisa tão forte, ela é uma coisa que precisa de uma estrutura tão profunda, que se os integrantes não tiverem um senso de lealdade à própria família, os integrantes dela acabam com ela. Não é nenhum elemento de fora que acaba com ela, não. Os de dentro mesmo acabam com ela. Porque não tem um senso de lealdade para com essa instituição, que é estrutural na sua história de vida. É estrutural, talvez naquele momento ela não reconheça isso. Mas quem destrói sua própria família está destruindo a si mesmo. Destrói alguma coisa que é basilar na sua própria vida, no planeta, na sociedade. A gente faz parte de um grupo, de uma equipe, de uma prole, de uma família. Nós pertencemos a ela, ela pertence a nós. E o que acontece com ela não é obra do acaso, são consequências das atitudes e do comportamento dos que integram essa família. Então, se cada integrante da família tiver um senso de lealdade para com ela, todos se dedicarão na mesma medida, 100%, a proteger esse patrimônio. Porque nós sempre falamos e ouvimos dizer que família é um patrimônio de Deus. E Deus não fica devendo a família nenhuma, o papel dele ele cumpre perfeitamente. O problema é quando ela não é entendida como patrimônio meu, patrimônio seu, patrimônio nosso. Então a gente deixa ela ir como um barco à deriva, e a gente não se compromete. Mas de tudo que a gente poderia falar, de situações, circunstâncias, valores, aos quais a gente deveria entender, que nós devemos a essas coisas e situações uma lealdade, e que nós estamos aquém da nossa capacidade de demonstrar essa lealdade, de todo que nós pudéssemos falar, aquilo ou aquele que mais digno é da nossa lealdade, se chama Jesus Cristo. A fé cristã, a fé em Cristo, é a fé em uma pessoa, é a fé em um reino, é a fé em uma verdade. E nós não estamos, muitas vezes, avançando muito nas etapas que compreendem a descoberta desse rei, desse reino e dessa verdade. Porque, em princípio, nós nem sabíamos que essas coisas existiam.
Nós tínhamos uma estrutura religiosa e achávamos que era aquilo mesmo. Mas, de repente, nós despertamos para a verdade, ou fomos despertados para ela, de que, embora religiosos, nós não estávamos ligados em Deus. Ainda éramos adversários de Deus. Ainda éramos inimigos de Deus. Identificados no mundo espiritual, nós ainda estávamos separados de Deus. Mas, pela misericórdia dEle, Ele nos trouxe o Evangelho. E nós fomos apresentados à verdade, ao rei, ao reino. E nós tivemos uma oportunidade de dizer para esse rei, e para esse reino, e para essa verdade, ou sim ou não. Alguns de nós dissemos não várias vezes. E ele misericordiosamente insistiu conosco. Até que, para nossa felicidade, um dia, nossa soberba caiu por terra, nós abrimos o nosso coração e nós dissemos: eu te aceito, eu te recebo, eu te quero, eu preciso do Senhor. O que aconteceu nesse dia? Nós fizemos uma aliança de lealdade a uma pessoa, a um reino, a uma verdade. Foi pessoal, foi individual, foi consciente. E nós temos que responder por isso todos os dias. E é uma lealdade a respeito da qual nós nunca deveríamos sequer imaginar quebrar, romper, recuar, abandonar, voltar atrás. Porque de todas as questões que merecem a nossa lealdade, a pessoa de Jesus Cristo é a principal delas. Porque esse é um relacionamento que não vai conosco apenas até o nosso último suspiro, mas ele transporá essa vida e nos conduzirá na eternidade à experiência da comunhão com o verdadeiro Deus eternamente. Amém? Quando nós estamos estudando esse texto, nós estamos falando de dois homens que fizeram isso que a gente está falando aqui. Um dia, depois de muito tempo, sem saber da verdade do Evangelho, sem conhecer essa pessoa magnífica que é Jesus Cristo, eles foram apresentados ao Evangelho. Moravam numa cidade chamada Emaús, que era distante cerca de uns 11 quilômetros de Jerusalém. E eles tiveram, em algum momento, a oportunidade de ouvir sobre Jesus, ou até mesmo o próprio Jesus, em algum dos seus sermões. Eu sei te falar é que eles, em algum momento da sua experiência, diante da explanação do Evangelho do Reino, pela boca do próprio Cristo, eles se converteram. O que significa isso? Eles voluntariamente, conscientemente, responsavelmente, assumiram um compromisso de lealdade a Cristo. Acreditaram na pessoa de Cristo, no reino de Cristo e na verdade do reino de Cristo. Então, eles fecharam uma aliança de lealdade a tudo isso. E no entendimento deles, essa seria uma decisão que eles sustentariam até o último dia da vida deles. As coisas que Jesus ensinava, as coisas que Jesus falava, eles iam absorvendo. As coisas que Jesus fazia, os milagres, os feitos maravilhosos dele, eles estavam ali vendo, contemplando, e cada dia mais a sua fé era alimentada, era alicerçada, eles estavam cada vez mais convictos. Não haviam pessoas que os ridicularizavam? Certamente. Como nós também enfrentamos isso. Não haviam situações nas quais eles esperavam que Jesus fizesse uma coisa e Jesus não fazia? Certamente, que Jesus não faz sempre o que a gente quer o tempo todo. Ele faz o que ele sabe ser o melhor, não o que eu acho que é o melhor. Então, eles viviam todos esses dramas da vivência com Cristo, com Deus que é soberano, que é todo-poderoso, pode fazer tudo que a gente precisa que Ele faça, mas não faz a tempo e a hora como a gente às vezes gostaria que Ele fizesse, simplesmente porque Ele tem conhecimento de informações que nós não temos. Então, aquilo que eu chamo de bênção hoje, amanhã poderia ser uma maldição. Então, por mais que eu clame por essa bênção hoje, Ele não vai me dar, se Ele sabe que amanhã ela vai virar maldição. Então, Ele é um pai responsável, Ele enxerga coisas que eu não enxergo. Por isso, nós precisamos confiar nele. No sim dele e no não dele. Nós temos que confiar e agradecer, porque Ele está cuidando de nós. Amém? Então, o texto que nós lemos vai nos mostrar esses dois rapazes, esses dois discípulos, depois de uma experiência, assim, bem sucedida como discípulos de Cristo. Durante 3 anos andaram após o Mestre, observando-o, ouvindo, aprendendo dele, e eles viram algumas pessoas romperem com o compromisso de lealdade a Cristo. Por exemplo, se você estudar só o capítulo 6 de João, você vai ver um desses momentos em que Jesus apresenta princípios tão profundos do seu reino, das verdades do reino, princípios tão profundos e tão espirituais,
que algumas pessoas chamadas discípulos dele, não meros curiosos, o texto diz que eram discípulos, quer dizer, eram seguidores regulares de Cristo. Eles, depois daquele sermão registrado no capítulo 6 de João, que nós deveríamos estudar bem detalhadamente em casa, muitos deles recuaram, eles declararam ali publicamente que não queriam mais seguir a Cristo. Um dia haviam tomado essa decisão, um dia haviam firmado essa aliança, esse compromisso de lealdade, mas naquele dia, por causa daquela pregação, vocês acreditam? Aquela pregação fez com que eles resolvessem não querer mais ser cristãos. Então há quem se escandalize com algumas pregações, porque há quem depois de algumas pregações saia da igreja pisando duro e dizendo, nunca mais eu volto. Eu só posso te dizer, você não será o primeiro. Isso acontece desde o primeiro instante da manifestação de Cristo na face da terra. Uma pregação que, se você estudar com calma o capítulo 6 de João, você vai ver que foi um sermão lindo. Ele está falando de si próprio, como o pão vivo dado por Deus do céu para alimentar de verdade o ser humano. Ele está dizendo que a igreja, os fiéis, os seguidores dele, deveriam ambicionar, desejar muito mais as coisas espirituais do que as físicas e temporais. Porque se o pão material, que é o arroz com feijão de todo dia, é importante, mais importante é o pão espiritual. Porque ele alimenta uma estrutura que é eterna, enquanto que o arroz com feijão alimenta uma estrutura que é física e temporal. Então ele está discursando sobre isso no capítulo 6. E falando muito claramente, muito firmemente, e eu tenho certeza que ele está ali observando, como eu, enquanto prego, observo o seu semblante. Ele está ali observando a fisionomia das pessoas que o ouvem, e certamente ele viu algumas ares ou expressões de rejeição, de gente que está se escandalizando com ele, como quem diz, ele é maluco, olha o que ele está falando, surtou. Ele está falando e está vendo que o povo que lhe ouve não está receptivo, mas ele não recuou do que falava por causa disso. Muito atento à sua audiência, certamente ele percebia que a palavra não estava entrando, que eles estavam rejeitando aquele sermão, que muitos deles não estavam receptivos àquela verdade, mas era uma verdade do reino, e ele não negocia com as verdades do reino. E quem quer ser seguidor dele tem que estar pronto para conhecer as verdades do reino de Deus. Não verdades que eu acho que deveriam ter no reino, mas as verdades que já são próprias do reino, desde sempre, desde a eternidade. Antes que ele criasse o mundo, o reino já é o que é, sustentado pelas verdades que o sustentam desde sempre. E Deus não vai mudar isso para me agradar, para agradar geração de crente nenhuma. Então ele está ali no capítulo 6, diante de uma grande multidão, apresentando uma verdade estrutural do reino. Qual que era essa verdade? Que ele é o centro, ele é a pessoa principal no próprio reino de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Eles não concordavam com isso, não receberam isso. E o texto vai nos dizer no finalzinho do capítulo 6, que naquele dia, por causa daquela pregação, que com certeza Jesus apresentou com a finalidade e o propósito de edificá-los, de amadurecê-los, de acrescentar vigor à fé e à convicção cristã deles, mas Jesus não trabalha sozinho e a palavra não trabalha sozinho. Se o coração e a mente das pessoas que recebem a palavra não estiverem na mesma sintonia do Espírito e da palavra do Senhor, o resultado não será o que deveria ser. Não existe pregador mais excelente do que Jesus Cristo. Mas você viu o resultado dessa pregação dele? Foi uma pregação assim, extraordinariamente poderosa, reveladora. Tudo muito claro e muito bem explicado. A resposta deles, eles rejeitaram. E a rejeição foi tão assim convicta, que eles não apenas mostraram desânimo, ou um arzinho de aborrecimento, ou saíram, fazendo panelinha e falando mal dele. Não, a rejeição foi tão convicta, que eles romperam com Cristo naquele dia. Eles deram as costas e disseram, nós não vamos mais ser seus discípulos. O que os fez romper com Cristo naquele dia? Foi um endemoniamento? Não. Foi uma doença que eles foram acometidos e Cristo não lhes quis curar? Também não. Foi uma tribulação imensa e insuportável, da qual Cristo não os quis livrar? Também não. O que os espantou naquele dia, meus amados? A palavra, a verdade.
Porque uma das grandes barreiras para que as pessoas recebam Cristo como amado Salvador das suas almas é que poucos suportam a verdade. E ele não negocia com isso. Ele diz: eu sou isto, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não negocia com a verdade. Então imaginem essa situação. E eu não tenho por que duvidar que esses 2 discípulos de Emaús faziam parte dessa audiência do capítulo 6. E poderiam ter, naquele momento, rompido com a sua lealdade a Cristo. Mas não o fizeram. Eles ouviram o mesmo sermão, eles estavam diante da mesma estrutura daquela revelação e daquela verdade, impactados pela mesma verdade, mas eles corresponderam à expectativa do pregador daquele dia, que era o nosso mestre. E aquele sermão que não os distanciou, os aproximou ainda mais de Cristo. Porque é isso que a palavra faz. Ela é a verdade que expõe a situação real da alma do indivíduo. Se ela está realmente rendida a Cristo, então a palavra a atrairá cada vez mais a Cristo. Mas se ela é uma pessoa que só tem máscara, então a palavra vai incomodá-la de uma tal maneira que ela vai revoltar, ela vai rejeitar e ela vai dar cada vez um passo atrás, um passo atrás, um passo atrás, porque ela não concorda com nada. Ela não concorda com nada que está na palavra. Aqueles 2 homens tiveram essa resposta positiva e coerente e correta, com aquela decisão tomada lá atrás na vida deles, quando lhes foi apresentado o Evangelho de Cristo, e eles tomaram a sua decisão de manter lealdade ao Senhor. Houve uma oportunidade, por exemplo, em que os líderes dos judeus precisavam de alguém, do grupo mais seleto de Cristo, para lhes ajudar a facilitar o acesso à pessoa de Jesus Cristo, porque eles tinham o plano de capturá-lo, de prendê-lo, para que ele fosse julgado, condenado e então crucificado. Mas era preciso que alguém de dentro facilitasse o acesso. Então eles estavam procurando um traidor. Podia ter sido um desses 2. Eles faziam parte do grupo. Podia ter sido um deles. Não foi. Eles não se dispuseram a trair o mestre. Alguém se dispôs, mas eles não. Depois de Cristo ter sido aprisionado, podia ter sido um deles, pressionado e confrontado ali no pátio do palácio ou do templo, quando a criada vem constranger Pedro e dizer: tu és um dos seguidores dele, tu falas como ele. E Pedro insistentemente nega e diz: eu nem conheço ele. Não diga que eu sigo ele, eu nem o conheço. Pedro o negou 3 vezes, como Jesus havia dito, até que o galo cantasse. Podia ter sido um desses 2. Eles não abandonaram Jesus, como os discípulos de João capítulo 6. Eles não venderam Jesus, como Judas Iscariotes o fez. E eles também não negaram Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, como Pedro o fez. Interessante a história deles. Parecia que nada os faria recuar da sua decisão de lealdade de seguir a Cristo. Parecia que a fé deles e a convicção deles suportaria qualquer provação, qualquer luta, qualquer coisa. Eles estavam firmes com Cristo desde o dia que eles decidiram por Jesus. Eles estavam convictos, eles estavam cada dia mais convictos e não menos. Cada dia mais firmes e não menos. Era um histórico, era uma estrutura que parecia que eles estavam prontos para manterem a sua lealdade até o último fôlego de vida. Parecia que nada os afastaria de Cristo. Mas quando a gente encontra eles aqui no capítulo 24 de Lucas, é justamente o que eles estão fazendo. Eles estão desistindo. Eles estão parando. Depois de passar tudo que eles passaram e de serem aprovados na sua conduta em tudo conforme eles foram, você os encontra, sabe que dia que era esse, gente? O dia que eles fazem as malas, saem de Jerusalém e voltam para casa, Emaús, lugar de onde 3 anos atrás eles tinham saído para seguir Jesus. Agora eles retornam para o lugar de origem. Eles declaradamente rompem com seu projeto de lealdade permanente a Cristo. Sabe que dia que eles tomaram essa decisão? No dia que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Justamente no dia da vitória do rei, eles decidiram parar. Mas você pode pensar assim:
Que traição horrorosa. Mas que gente de pouco valor. Não, a palavra de Deus nos surpreende quando ela diz que eles estão caminhando, essa viagem ia ser feita a pé, e eles estão caminhando de volta para o lugar de origem, e alguém de repente se coloca ao lado deles e começa a viajar junto com eles. E esse alguém se chamava Jesus. Eles não reconheceram fisicamente, eles não observaram, não reconheceram que era o seu Senhor, que era o seu Salvador. Mas Jesus caminhava ali com eles. E Jesus começa a conversar com eles no texto que a gente acabou de ler. Está com a sua Bíblia aberta? Então tá. Versículo 13. Eis que no mesmo dia, se você ler o texto anteriormente a esse versículo, você vai ver que se trata do dia em que eles foram ao sepulcro e encontraram um sepulcro vazio. Então, o mesmo dia, o domingo da ressurreição, iam 2 deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. O que eles iam fazendo? Iam conversando de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um para o outro, mesmo Jesus se aproximou e ia caminhando com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele, Jesus Cristo, falou com eles assim: que palavras são essas que caminhando trocais entre vocês? E por que vocês estão tristes? Eles estavam abandonando a causa, eles estavam rompendo com a sua aliança de lealdade, mas eles estavam eufóricos com isso? Eles não viam a hora de parar com isso? Eles estavam abandonando a fé e sentindo aliviados, porque estava livre agora de tanta pressão e cobrança? Não, não era, na verdade, o plano deles, não era um propósito deles, na verdade, eles nunca imaginaram que um dia fariam isso. O que a gente vê aqui é que lá no fundo da alma deles, eles não queriam que tivesse acabado assim. Eles entraram para a igreja de Cristo e eles pensaram e idealizaram tanto que eles imaginaram: é céu na terra para mim. Daqui eu não saio nunca mais, é só quando for para a glória. Era esse o sentimento deles. E foi assim que eles se conduziram, do primeiro dia com Cristo até esse dia. Mas agora alguma coisa aconteceu que fez com que eles tomassem essa decisão, mas não foi uma decisão fácil. Eles não eram meros desertores que estavam abandonando Cristo para ir atrás de uma tentação qualquer, ou porque tinham sido falsos na sua profissão de fé, nada disso. Eles estavam sofrendo profundamente por essa decisão. Eles não conseguiam falar de outra coisa. Eles conversavam entre si, o assunto deles era um só: o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Salvador. E eles estavam tão tristes que Jesus os confronta com isso. Do que vocês tanto falam? E qual a razão de tanta tristeza na alma de vocês? Posso continuar lendo? Então vamos lá. Versículo de número 18. Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse a Jesus: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Olhe para mim, por favor. Jesus acabou de perguntar para eles assim: do que vocês estão falando? E por que vocês estão tão tristes e infelizes? Eles não reconhecem que é Jesus. E assim, meio que ariscos, eles se voltam para aquele que conversa com eles e fala assim: você por acaso não mora em Jerusalém? Você é peregrino por aqui? É um viajante de passagem? Você deve ser o único na cidade que não sabe dos últimos acontecimentos. Eles estão falando dos acontecimentos com a vida de quem? Estão falando de Jesus para... Que evangelismo, hein? Pois muito bem, então vamos seguindo. E Jesus respondeu: quais? Jesus dando corda para eles. Claro que Jesus sabia a resposta, mas está dando corda para eles. Jesus quer conversa, quer bater papo, quer que eles abram o seu coração. Então Jesus quer saber quais acontecimentos da última semana. E eles responderam a Jesus dizendo assim: as que dizem respeito a Jesus Nazareno. Olha o que eles confessam sobre Jesus. Ele foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram ele. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Olhe para mim, por favor. Então Jesus anda com eles e fala: do que vocês estão falando? E por que vocês estão tão tristes? Eles respondem e dizem assim: tu não sabe o que tem acontecido nessa última semana na cidade? Nós estamos falando sobre Jesus Nazareno, varão profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras. Nós tínhamos tanta fé nele,
Nós tínhamos tanta confiança nele. No fundo da nossa alma, a gente acreditava que ele ia remir o nosso povo, que ele ia resgatar o nosso povo. Mas diante dos últimos acontecimentos, nós temos que admitir, ele não pode mais, acabaram, mataram ele. Os últimos acontecimentos dessa semana aniquilaram com ele. Ele pregava bastante, ele fazia coisas espetaculares, mas o que aconteceu com ele? Eles mataram ele. Continuemos. Versículo de número 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam que era assim como as mulheres haviam dito, porém, a ele não viram. Olhe para mim de novo. Agora eles falam assim, depois de contar que Jesus havia sido o varão profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, e eles esperavam que ele remisse o seu povo Israel, mas agora não tinha mais jeito, ele tinha sido morto, acabou tudo. Eles falam assim, é bem verdade que houve agora cedo, você vê que é o mesmo dia da ressurreição, a notícia estava fresquinha. Vieram agora há pouco, reunidos estávamos, e vieram umas mulheres e disseram que foram ao sepulcro para poder visitar o corpo dele e julgar ali talvez algum unguento, algum bálsamo, algum perfume. E quando chegaram lá, encontraram um túmulo vazio. Elas disseram isso, foram lá antes da aurora, antes do clarear do dia, elas foram. E mais, elas disseram que havia anjos lá do lado de fora do sepulcro, os quais removeram a pedra que obstruía a entrada do sepulcro, e esses varões angelicais conversaram com elas e disseram para elas, por que procuram o vivo dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E tem mais, tem um terceiro testemunho. Os que estavam conosco nesta reunião, quando elas chegaram contando esses fatos, alguns deles saíram correndo e foram lá para verificar, e disseram que realmente a pedra estava removida e o túmulo estava vazio, embora eles, essa terceira grupo de testemunhas, não o viram ali no sepulcro, mas eles chegaram e testificaram que de verdade o sepulcro estava descoberto e estava vazio. Quer dizer, eles estavam rompendo, eles estavam tristes, eles estavam retornando, mas eles tinham sido informados que o mestre havia ressuscitado, só que eles não creram. Eles não creram. Tudo o que precisava acontecer para que não existisse aquela tristeza na alma deles, não ia acontecer, já havia acontecido. Mas eles não creram. E porque não creram, o que prevalecia na alma deles? A tristeza. Eles já sabiam das boas novas, já tinha chegado aos ouvidos deles, mas eles não creram. O antídoto para aquela tristeza que acabou levando eles à decisão de romper com Cristo era a verdade de que ele já havia ressuscitado. E eles já sabiam disso, mas não creram. O que podia ter revertido toda essa história já havia sido efetuado. E eles foram informados, mas ouvir com os ouvidos e não receber na alma, não adianta. Porque o evangelho não é matéria curricular de qualquer que seja a área de formação desse mundo. O evangelho é a matéria que nos forma como pessoas que vamos nos relacionar com Deus Todo-Poderoso. Um Deus cuja palavra é digna da nossa confiança. O Deus que o que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele fala, Ele cumpre. E nós não deveríamos julgar, avaliar ou medir o agir dEle, a estrutura do reino dEle, pelas coisas que esses olhos carnais veem acontecendo todo santo dia. Nós devíamos avaliar pelo que Ele deixou escrito. Porque Ele mesmo disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Os versículos seguintes, então, eu vou ler com você o 25. Nessa altura eu já não enxergo mais nada aqui na minha Bíblia. E ele lhes disse, ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram.
De que Jesus os chama? O que néscio significa? Tem noção? Lento para entender a coisa. Nécio, lento para discernir, lento para entender. Vocês sabem que os profetas anunciaram que tudo isso aconteceria. Mais do que isso, o próprio Cristo, desde o princípio do treinamento de discipulado com eles, lhes havia anunciado que um dia seria necessário que ele descesse a Jerusalém, exclusivamente para ser capturado. Ele falou isso várias vezes para os seus discípulos. Ele diz várias vezes: um dia eles vão me pegar, um dia eles vão me prender. Um dia eu serei julgado, um dia eu serei condenado, um dia eu serei morto. Uma vez quando ele falou isso, por exemplo, só para você se recordar, o próprio Pedro vira para ele e fala assim: não diga isso de ti mesmo, Senhor. O Pai poderoso não vai permitir que tu passes um flagelo desse. Ele responde a Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque não conheces o agir de Deus. Deus não deixará de ser merecedor da minha confiança, porque permitirá que eu passe esse flagelo. Eu sei da lealdade dele, da fidelidade dele. E ainda que eu sofra, como Jó disse lá atrás, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Então, meus queridos, aqueles homens conheciam a verdade, eles tinham ouvido a palavra. Mas você sabe o que é não prestar atenção na palavra? Não prestar atenção na palavra, a pessoa é pega de surpresa pelas coisas, desnecessariamente. E fica impactado, e fica falando pelos cotovelos, e fica se aborrecendo, e aborrecendo os outros, e aborrecendo o Espírito Santo, e enfraquecendo na fé, e deixando de acreditar que Deus está no controle, tudo vai bem no reino do nosso Deus. Depois que Jesus fala isso, ele começa a explicar para eles as coisas que os profetas haviam dito. E a última porção que eu quero ler é do versículo 30 ao 33. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e deu a eles. Abriram-se-lhes então os olhos, e eles conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, tornaram para onde? E acharam os congregados, os 11, os que estavam com eles. O que eles fizeram quando eles conheceram a verdade? A verdade que eles já sabiam desde que o dia tinha amanhecido. Porque ele ressuscitou antes da alva. Antes que o céu clareasse, ele ressuscitou dentre os mortos. As mulheres souberam disso, ainda não havia clareado totalmente aquele domingo. E elas, assim que ouviram as palavras dos anjos, voltaram para onde os discípulos reunidos estavam após a morte do mestre, inclusive eles. E elas contaram o fato. Os outros 2 discípulos foram numa correria para investigar e voltaram confirmando: é verdade, o túmulo está aberto e vazio. Eles sabiam dessa verdade desde que o dia havia amanhecido. Eles ouviram, mas não creram. Por isso a tristeza da morte ainda dominava a alma deles. Tudo que vinha à mente deles era o impacto daquele momento em que o mestre estava ali, seminu, ensanguentado, ferido, subjugado e exposto naquela cruz, no alto daquele monte. Aquela visão cravou na alma deles um sentimento de perda, de derrota, de orfandade. Sabe, não é que eles não queriam, mas eles não acreditavam mais que ia funcionar. Porque ele estava morto. O que prevalecia na alma deles era a imagem do Cristo morto. Mas eles não sabiam que a história já tinha andado. A história não parou ali. Outros fatos vieram logo em seguida. O mais importante deles: o Salvador venceu, o último dos inimigos a ser vencido. Ele venceu a morte. Ressuscitou dentre os mortos. Doravante, nunca mais o matarão. Porque a vida com a qual ele levantou daquele túmulo não era a mesma vida com a qual Lázaro levantou depois de 4 dias sepultado.
porque Lázaro levantou com a mesma vida biológica, e daí a pouco morreu, teve que ser sepultado de novo. Mas o nosso mestre não, ele é a primícia dos que dormem, o primeiro a ser ressuscitado na ressurreição eterna, e recebeu um corpo glorificado, que nunca mais passará pela morte, para mostrar e demonstrar para os seus seguidores que a eternidade não é farofada, não é conversa de pregador. A eternidade é uma realidade e é uma estrutura própria para ela. Aleluia! Aleluia! Meus amados, eu quero agora focar com você, nós temos que ir para o encerramento dessa reflexão. Mas eu quero que você, junto comigo, reflita numa coisa. Aquilo que Jesus fala com eles, vocês são nécios, lentos para entender tudo aquilo que está escrito. Vocês não deveriam estar tão impactados pelos fatos que estão acontecendo. Isso não deveria fazer vocês desacreditarem na imponência, na importância e na predominância do poder do rei e do reino na face da terra. Senhor, tu pode ser soberano lá nas mansões celestiais, mas quando tu desceste aqui à terra, tu se expuseste ao risco. Olha o que os homens fizeram contigo. Engana-se, porque diante de Pilatos ele diz: nenhum poder teria sobre mim, se do céu não te fosse dado. Jesus não estava na mão de homens. Ele não foi dominado por homens. A Bíblia diz que ele entregou-se a si mesmo. E outras coisas foram ditas, não para aquela geração, agora para a nossa, que nós deveríamos estar preparados para elas, e elas estão acontecendo diante dos nossos olhos, e não deveriam nos deixar tristes, como tristes estavam esses discípulos, porque essa tristeza espiritual faz muita gente desistir da caminhada com o Senhor, e da lealdade ao Senhor. Por exemplo, o nosso Senhor nos alertou, ele falou assim: o meu reino está na terra, as portas do inferno não prevalecerão, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembra dessas coisas? Ele falou ou não falou? Você crê? De verdade? Olha, crê mesmo? Mas ele não falou só coisa positiva, ele também falou coisa tipo assim: vocês verão que virão muitos escândalos, eles virão escândalos. Ele está falando de escândalos que viriam para onde? No meio do seu povo. E escândalos têm vindo ou não? Sempre. E quando eles vêm, como é que a gente fica? A gente fica assim meio balançado, baqueado, pensando assim: para onde eu vou? Então não tem nenhum lugar onde eu possa servir a Cristo com sinceridade. Então ninguém leva as coisas a sério. Agora estou frustrado, agora estou decepcionado. Eu não tenho escolha, eu vou ser um desigrejado. Eu vou servir a Cristo dentro de casa, porque falência total no reino. Ninguém leva nada mais a sério. Coitadinho do rei, ele perdeu as rédeas do reino aqui embaixo. É isso que está acontecendo? Não, ele avisou que isso ia acontecer. Então, se estiver acontecendo diante dos meus olhos e dos seus, que não sejamos nós os protagonistas desses escândalos, porque se o formos, sério perigos correremos. Por quê? Porque ele disse: coitado daquele por quem o escândalo vier, melhor seria para este que se amarrasse uma grande rocha ao seu pescoço e lhe lançasse ao mar, e ali ele morreria sem nenhuma esperança de salvação ou de resgate. Ele disse: pior destino terá aquele que for a pessoa através de quem o escândalo entrará no meio do meu povo. Mas o escândalo virá. Ele falou. Ele não disse: pode ser que venha. Não. Como um dia ele falou assim: pode ser que um dia me prendam e me capturem e me julguem, me condenem e me matem. Ele não disse pode ser. Ele disse: esse dia vai chegar. Ele não disse pode ser que os escândalos venham. Não, ele disse: os escândalos virão. Então por que a gente se assusta? Qual deve ser o nosso cuidado? Que ele não chegue através de nós. Porque se assim for, ai de nós. Mas ainda que ele não chegue através de nós, ele nos falou, e o que ele fala se cumpre. Os escândalos virão. E quando eles vierem, o que eu devo pensar?
pensar como esses discípulos de Emaús, eu vou dizer: nosso Pai, agora a mídia vai detonar com a nossa reputação de cristão evangélico. Agora então lá no meu trabalho, que eles sabem que eu sou cristão evangélico, vão me expor ao ridículo. Lá na minha escola, lá na minha parentela, obrigado, lá na minha vizinhança. Agora sim é que vão fazer bullying comigo por causa de eu ser evangélico. Viu o que saiu no YouTube? Viu o que está zanzando aí pelos meios virtuais? Pastor fulano de tal, pastora fulano de tal, e não sei quem fez isso, e não sei quem fez aquilo outro. E eu fico aqui me encolhendo, acho que eu vou parar, eu não vou aguentar essa pressão. Será essa a nossa reação? Não deveria ser. Nós deveríamos, sem dúvida nenhuma, lamentar por a igreja e o reino passarem por essas coisas, mas não um lamento de alguém que imagine que o reino está indo à falência, porque eu te informo e quero que a sua alma sossegue nisso: vai tudo bem no reino do nosso Senhor. Continua tudo bem, estável, firme e forte no reino do nosso Senhor. Ele disse outras coisas que não são agradáveis de ouvir, mas são verdade, ele só fala a verdade. Ele disse assim: no final, no meio de vocês, o amor de muitos esfriará. E então às vezes você se depara com cristãos que um dia já foram exemplo para você, foram referência para você, foram modelo para você. Agora não é que eles caíram em imoralidade, em desonestidade, não estão sendo protagonistas de escândalo não, mas eles deram uma apagada geral. Eles estão assim, uma sombra do que já foram um dia. Eles não têm mais aquele pique, aquela pegada para fazer a obra de Deus. Eles estão esgotados, eles estão prostrados, eles não são mais referência. Aí a gente olha e pensa assim: mas se eles, que eram referencial de vigor espiritual, chegaram a essa ausência absoluta de forças, que será de mim? Calma, Jesus falou: isso poderá acontecer, não com uns, não com alguns, mas com muitos. No amor de alguns esfriará, o amor de poucos esfriará. Ele disse que o amor de muitos. Qual deve ser o meu cuidado? Ele avisou e ele viu muitos no futuro, porque os olhos dele veem onde os meus não veem. Mas eu tenho que cuidar para que eu não esteja nessa cena que ele viu. Eu tenho que cuidar para que o meu amor não esfrie, para que o meu amor por ele, pela causa dele, pela palavra dele, pela obra dele, não recue. Pelo contrário, esteja cada vez mais sólido, mais vibrante, mais cheio de vigor, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele deve ser igualmente amado ontem, hoje e eternamente. Porque ele é perfeito ontem, hoje, eternamente. E ele merece ser amado, adorado e exaltado. Sempre, pelos séculos e séculos. Amém. O que vai nos separar de Cristo? Aqueles 2 discípulos, eles não queriam abandonar, mas eles não acreditavam mais na obra, no reino, por causa do que eles haviam visto acontecer, o rei ser morto. Talvez alguém aqui no nosso meio esteja vivendo uma situação assim. Talvez viu coisas acontecendo no meio do povo de Deus e foi perdendo aquela ingenuidade, aquela simplicidade, aquela inocência, e agora tem cisma com tudo e com todo mundo, e acha: não demora a mostrar as garras, não demora a mostrar que também é corrupto, porque todos se corromperam de igual modo. Eu te digo, o Senhor está no controle da sua própria obra. Deus tem um povo nessa terra, um remanescente que é fiel, que ainda tem o coração cheio de temor de Deus. Não que seja perfeito, não um povo que seja e que acerte em tudo, mas um povo que tem um freio dentro de si mesmo, o temor ao Deus Todo-Poderoso. Ainda que a tentação lhe rodeie, esse povo sabe como lidar com isso. Corre da tentação, não para uma direção qualquer, como um alucinado, corre para os braços do Pai, onde encontra força e vigor até que passe a tempestade. E então essa pessoa diz mais uma vez: eu me escondi debaixo das asas do Senhor, Ele me deu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o Deus da minha eterna salvação. Que essa tristeza nunca domine a sua alma, que você nunca deixe de acreditar no Rei, no reino e nas verdades do reino de Deus. Se nós somos a geração que está sendo preparada
para ver os últimos dias da igreja na face da terra, e é possível que o sejamos, diante dos eventos que acontecem no mundo afora. Então, se requer de cada um de nós que a nossa convicção esteja cada vez mais firme e a nossa disposição de lealdade a Cristo esteja a toda prova. Venha quem vier, esfregando na nossa cara o escândalo de quem quer que seja, nós vamos saber dizer: lamento, mas a minha fé não está alicerçada no pastor fulano, nem no cicrano, nem no beltrano. A minha fé se alicerça no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, naquele que é eternamente o Salvador da igreja, dos remidos, daqueles que servem a Cristo Jesus. Só os que confiam na dignidade, na santidade e na perfeição do Rei, do reino e da palavra. Fica de pé no seu lugar. É com isso que a gente lida, tá bom, meus irmãos? É com a perfeição de Cristo, não é com a perfeição das pessoas que servem a Cristo. Nós não somos perfeitos. Eu não sou, você não é. Nós não construímos a nossa identidade religiosa em cima da perfeição uns dos outros, porque ela não existe. Nós construímos a nossa convicção de fé em cima da perfeição de Cristo, nosso Salvador. E em cima da solidez do reino de Cristo. Um reino inabalável. É a isso que você pertence. A um reino inabalável. Nada pode abalar as estruturas desse reino. Ele não pode ser invadido por um reino inimigo. Deus, o Todo-Poderoso, o que assenta-se no trono, naquele lugar chamado Santo dos Santos, Ele nunca será deposto daquele trono. Ninguém poderá tirá-lo de lá. Ninguém usurpará o seu lugar, porque Ele é Rei eterno, Ele é Deus eterno. Feche seus olhos e comece a adorá-lo. Você sabe fazer isso? Você sabe deixar a sua alma ir se enchendo, ir se enchendo, ir se enchendo de adoração? Você sabe permitir que a sua alma seja tomada pela experiência com o Espírito Santo? Você sabe dar lugar ao Espírito Santo? Você sabe se entregar na oração? Faça isso agora. Deixa a glória de Deus inundar a sua alma. Jesus pergunta nessa noite: por que estáis tristes? Não há razão para isso. A tempestade vem, mas ela passa. Mas a glória de Deus permanece. O reino de Deus permanece. Confirma a tua lealdade ao reino nessa noite. Ore, 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 ore. Davi, quando a música esmurece, enquanto Davi adora, você oferece a Deus seu coração e pede a Ele: Senhor, renova o vigor dentro da minha alma, porque hoje eu confirmo a minha lealdade, a minha lealdade, a minha lealdade. Simplesmente a ti me achego. Abre teu coração, igreja. Abre tua boca, fala com Deus. Algo de valor. Toca teu povo, toca teu povo. Toca teu povo, Deus. Toca teu povo, Deus. Aleluia! Aleluia! Enche, enche, enche esse vaso, enche esse vaso, enche até transbordar, Senhor. Aleluia! Estou voltando. Oh, glória! Aleluia! A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a
Dá lugar, deixa Ele te tocar. Dá lugar ao Espírito de Deus. Seja visitado, seja renovado, seja restaurado, seja batizado com fogo nessa noite. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar na tua alma. Cura a tua igreja, Senhor. Tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Fala com Cristo, igreja. Fala com Cristo, teu Salvador, o amado da nossa alma. Aleluia. Oh Deus, maravilha de Deus. Busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Derrama, Senhor, derrama a brasa viva do altar. Derrama unção, derrama poder. Derrama poder, derrama poder, batiza com o Espírito Santo, renova esse crente, Jesus. Enche, Senhor, esse lugar da tua Shekinah, a tua glória, Senhor. Derrama nesse lugar, abençoa o teu povo, Senhor. Loriendo malas, loriendo malayas, loriendo malas, loriendo malas, loriendo malayas. Gloriando malas, gloriando malayas, gloriando malas. Glória a Deus. Gloriando malayas, gloriando malayas, gloriando malayas, gloriando malas, gloriando malayas. Aleluia, aleluia, Jesus. Muito obrigado, Deus, pela tua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. A glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. No arraial de Deus há júbilo de alegria. No arraial de Deus não tem tristeza. Aleluia. Quero informar para essa igreja aqui, irmãos, que a igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja pentecostal. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo, nós acreditamos nos dons do Espírito Santo, porque quando você vai num estádio de futebol, você verá torcedores bramando pelo seu time, e quando o time faz um gol, quase que acabam com o estádio, estremece o estádio porque o time fez um gol. E quando nós estamos num lugar como esse, e a presença de Deus é presente, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que o Espírito Santo possa nessa noite despertar você para o verdadeiro avivamento. Olha para cá, meu irmão, vou te falar uma verdade. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Maranata.